Após termos então criado o controlador, usando aí a opção --resource, nós percebemos que ele já criou para nós vários métodos. Então eu quero demonstrar brevemente qual é a intenção de cada método, né? Apesar que ele já traz como comentário qual é o objetivo de cada método. Então, vamos seguir aí, ó. O método index, o que ele faz? Ó, exibe uma listagem, uma lista de recursos, né? Esse método é utilizado quando eu quero, então, exibir uma lista de recursos, por exemplo, uma lista de clientes, uma lista de contatos e assim por diante. O método create, ó, ele exibe o formulário para criar um novo recurso. Então, o método create vai ser responsável por exibir na tela um formulário de cadastro, por exemplo, para você incluir um novo produto, um novo cliente e assim por diante. O método store, né, ele cria um novo recurso no banco de dados, por exemplo. Né, ele armazena um novo recurso criado. Então, esse método é utilizado quando eu quero criar um novo recurso, quando eu quero gravar um recurso no banco de dados, um registro no banco de dados. Eu vou fazer isso aqui no método store. O método show, né? O método show exibe um recurso específico. Por exemplo, você quer fazer uma pesquisa para um determinado recurso ou quer editar alguma coisa, você aí através do método show faz essa pesquisa, né? Faz essa busca para ele exibir as informações de um determinado registro. Então é para isso que serve o método show. O método edit, né? Ele exibe o formulário para edição de um recurso específico. Então o método edit vai exibir o formulário para a gente alterar um registro no banco de dados, por exemplo. O método update, ele grava, né, ele atualiza no storage, né, no banco de dados ou em qualquer outro local de armazenamento, ele grava a atualização de um registro específico, né, de um recurso específico. Então o método update é aquele que vai gravar uma atualização no banco de dados, por exemplo, de um determinado registro que você está alterando. E por fim, o método destroy, o que ele vai fazer? Ele vai remover da sua base de dados um determinado recurso. Então o método destroy ele vai excluir um registro no banco de dados. Então você vê que ele criou para nós 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métodos. E aí o que nós precisamos fazer? Dependendo da operação que o usuário quer realizar, né, insert, delete, update, select, etc., nós vamos mapear aqui no arquivo de rotas esses métodos do controlador. Só que aí você vê que nós já começamos a ter aí um arquivo de rotas que vai ficar muito grande, né? Imagina, se para cada controlador você ter que escrever 7 rotas diferentes, no mínimo, né? Porque pode ter outras. Então ele começa a ficar meio inviável. Para isso, nós temos um recurso aí que é o resource. Né? Você define aí route, 2 pontos, ao invés de você colocar o get, o post, o put e etc., você coloca resource. A URL e o controlador que vai atender essa URL. E aí, esse parâmetro aqui, o resource, o que ele vai fazer? Ele vai criar para nós todos os métodos todas as rotas, melhor dizendo, para o controlador. Então, resource. Quando eu acessar a URL clientes, quem vai atender as requisições? Todas as requisições da URL cliente. O meu cliente controlador.
E aí olha aqui que legal, se você abrir aqui der um comando houtlist, olha que interessante. Esse resource, resource, ele vai criar para mim todas essas rotas, ó. Tudo que estiver relacionado ao cliente. Então, quando eu chegar no cliente por get, ele vai me direcionar lá para o controlador do cliente, método index. Tá aqui, ó. Quando eu chegar na mesma URL, né, clientes, mas agora por post, ele vai chamar o quê? O método store do controlador cliente e assim por diante. Quando eu chegar por get na URL clientes/create, ele vai me direcionar para o método create do controlador. Então ele já vai direcionar de forma automática a requisição para o método correto do controlador que vai atender essa requisição. E uma coisa bem legal também é que ele já coloca o nome nas rotas. Então a gente vai utilizar os nomes das rotas, que aí a gente já viu naquela aula sobre rotas, que se eu mudar alguma rota e mantiver o nome, eu não preciso alterar nada, né, na minha aplicação. Então nós vamos utilizar esse recurso aí de chamar uma rota pelo nome. Então convido você a dar o PHP Artisan Houtlist para você perceber essa criação aí das rotas para os respectivos métodos do seu controlador. Então vamos continuar. O que nós vamos fazer aqui agora? Como a gente ainda não viu o acesso a banco de dados, o que nós vamos fazer? Nós vamos simular um CRUD, né? Nós vamos simular que nós estamos trabalhando com o banco sem trabalhar com o banco. Para isso, nós vamos trabalhar com sessão. Porque quando eu mudo de uma página para outra, ou quando eu releio uma página, eu perco os dados daquela página. E aí, para eu manter esses dados, para eu simular um insert, um delete, update e assim por diante, eu vou armazenar esses dados em sessão. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é criar um array de clientes, né, para simular aqui que eu já tenho alguns registros. Então, eu vou criar uma variável aqui. Onde você vai criar essa variável? Aqui logo após a declaração da classe. Então, nós temos aqui a classe cliente controlador. Eu tenho a declaração da classe, então já vou criar aqui o meu vetor. É um atributo de classe, né? Uma variável da classe. Esse vetor é o vetor de clientes. E aí esse vetor de clientes vai ter dois campos, né? Duas chaves. O ID, que vai ser o código do cliente, simulando aqui a chave primária desse registro. E a propriedade nome, né? O atributo nome, simulando aí o atributo nome lá da tabela do banco de dados, que vão conter os nomes dos registros. E aí, para eu recuperar essa informação durante as requisições, eu vou gravar esse vetor em sessão. Como que eu vou fazer isso? No construtor dessa classe, eu vou criar o objeto de sessão com esse vetor aqui, ó. Se ele não existir, eu crio. Se ele existir, eu não vou fazer nada. Então, nós vamos fazer esse teste aqui agora, ó. Eu vou criar um método construtor. Logo após aqui a declaração da variável, né, de clientes, o vetor clientes, eu vou criar aqui o meu método construtor. No PHP, como que é o método construtor? Public function, dois underline, né? Dois underline, só que sem o espaço. Então, ele faz esse tracinho aqui e a palavra reservada, construct. E aí ele vai criar, então, o construtor dessa classe. Então, quando eu instanciar essa classe, automaticamente ele vai chamar o método construtor. E o método construtor vai tentar, ó, obter os dados de uma seção chamada clientes e atribuir isso a uma variável. Se esta variável não foi definida, ou seja, se ela é nulo ou se ela não contém nenhum valor, eu vou então criar a minha seção clientes.
Então, como que eu faço isso? Ó, session, e aqui em forma de um vetor associativo, o conteúdo da sessão. Então, a chave é o nome da sua sessão. Então, por exemplo, aqui, sessão clientes. E qual é o conteúdo? O que essa chave vai armazenar? Ela vai armazenar o vetor clientes. Esse vetor aqui que eu acabei de criar. Ó. Esse clientes é uma variável local do método construtor que vai tentar recuperar o vetor armazenado na seção clientes. Ora, na primeira vez que eu acessar esse construtor, né, eu não vou ter essa seção. Então, o que ele vai fazer? Como eu não tenho a seção, ou seja, essa variável não foi definida, então eu crio a seção. E a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar os dados que estão em seção. Então, dessa forma aqui, eu estou simulando a utilização de um banco de dados. Então, agora eu vou começar a ver os métodos, né? Desde o index até o destroy. O que nós vamos fazer, então? O método index, ele exibe uma lista de recursos. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou exibir aqui no construtor o recurso, né, essa lista. Eu vou criar a lista, vou obter os dados e vou enviar esses dados para uma view específica. E é a view que é responsável por apresentar os dados que o construtor compilar aqui para o usuário. Que o construtor não, que o controlador compilar aqui para o usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou obter os valores da seção, que é um vetor, e vou passar esse vetor para uma view exibir para o usuário. Aí lá, a view, uma vez que ela contém os dados, ela vai decidir a melhor forma de exibir esses dados para o usuário. Tá entendido? Então, ó, vou criar uma variável aqui, local, clientes, que vai obter o dado que está armazenado em seção. Qual é o nome da seção? A seção é essa aqui, ó, clientes. Aqui dentro tem o vetor de clientes. Então, agora essa variável clientes aqui, ó, contém o vetor de clientes. E agora eu vou enviar para uma view essa variável, para que a view possa, então, exibir esse conteúdo para o usuário que fez essa requisição. Então, aqui o meu controlador vai retornar uma view, return view, e eu vou definir agora qual é o nome da view que eu quero retornar. Então, eu vou assumir o seguinte: como a aplicação pode crescer e eu vou ter várias views, vários controladores e assim por diante, eu vou estruturar da seguinte forma. Então, ó, nós estamos aqui dentro do app, HTTP controllers, trabalhando com o controlador. O arquivo de rotas está lá no routes e a view fica aqui dentro, ó. Cadê? Resource, a view, ó, resource, views. Então, para não ficar aquele monte de view dispersa aqui, direto no diretório view, eu vou criar um diretório chamado clientes e todas as views relacionadas aos clientes eu vou colocar dentro desse diretório. Então é normal, né? Clica aqui em view, new folder, vou chamar aqui de clientes. E agora eu vou criar essa view aqui, ó, que eu quero exibir os dados do usuário. Então, como essa view aqui está dentro do método index, eu também vou chamar essa view de index. Tá? Então, olha aqui, ó, dentro do diretório clientes, botão direito new file. Então, eu vou criar minha view aí, index. E aí, qual que é a sintaxe? Todos os arquivos view vão ter que conter a estrutura blade.php para eu poder usar diversos recursos aí que a view me disponibiliza. Então aqui eu tenho dentro do diretório clientes uma view chamada index.blade.php. Vamos deixar ela em branco por enquanto e vamos concluir aqui a parte
do método index do meu controlador de cliente. Então, ó, return view. Qual é o nome da view? A view está dentro do pacote clientes e o nome dela é index. Repare que não é necessário eu colocar .blade.php. Tá? Essa extensão, como ela vai ser para todas as views, não tem necessidade de eu ficar repetindo ela aqui. Então, apenas o primeiro nome da view já é suficiente para eu chegar, né? Para eu conseguir retornar essa view. Esse clientes aqui, ó, é o diretório que você criou. Então, eu estou retornando uma view chamada index, que está dentro do diretório clientes. Só que essa view precisa receber quem? Essa variável aqui que contém o vetor de clientes. Então, eu preciso passar esse parâmetro para view. Como que eu passo o parâmetro para view? Através da palavra reservada compact. Então, aqui eu passo um parâmetro para view. Como que ele é enviado? Ele é enviado na forma de um vetor. Então, ó, eu vou enviar um vetor de variáveis para view. Aqui eu vou colocar o nome das variáveis que eu quero enviar. Por enquanto, eu só vou enviar a variável chamada clientes. Ok? Não é necessário colocar o símbolo dólar aqui, tá? O dólar vai ser utilizado apenas na declaração da variável no PHP. Para eu enviar esta variável como parâmetro para view, eu não coloco o símbolo do dólar, tá? O cifrão aí. Então, só recapitulando, gente, porque como é tudo novo, né? Acredito que para alguns, pelo menos, nesse começo eu vou ser um pouco repetitivo. Então, eu obtive os dados da minha seção, armazenei numa variável, e esse método index do meu controlador vai retornar uma view que está no diretório clientes. Essa view chama index e eu vou passar uma variável para view. A variável que eu quero passar para view é esta variável clientes, que contém a lista de clientes, e eu passo essa variável para view através da palavra reservada compact. E o parâmetro dessa variável é um vetor. Embora aqui eu tenha o vetor de um elemento só. Os elementos do vetor são os nomes das variáveis que você quer enviar, que você quer passar para view. Então aqui nós concluímos essa parte do encaminhamento, né, da view. O que a gente vai observar? Quando eu chegar, vamos pegar aqui o arquivo de rotas de novo. Quando eu chegar aqui no meu clientes por get, automaticamente eu vou ser direcionado para o meu cliente controlador no método index. Aí o meu cliente controlador método index vai então retornar a view. É exatamente a demonstração desse diagrama. Nós ainda não temos um modelo. O que nós vamos fazer? A requisição chega aqui, vem para cá, o controller. Como ainda não tem um modelo, eu já chamo a view específica e devolvo essa view para o navegador, tá? Como resposta aí da requisição. Bom, então vamos agora definir o conteúdo, né, dessa view index.blade.php. Então, ó, eu vou, para a gente ganhar tempo, copiar e colar o código aqui e vou explicar para vocês. Então, aqui é um código que tem sintaxe HTML, sintaxe Blade com PHP. O que nós vamos ter aqui? Vamos imaginar então que eu vou ter uma listagem de registros e nesse arquivo eu vou ter a opção de clicar no botão novo e criar um novo registro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir esse meu botão novo. Na verdade, não vai ser um botão, porque eu ainda não estou trabalhando com nenhuma estrutura de estilização, né, de layout. Então, eu vou criar um link chamado novo cliente, com a legenda novo cliente.
href. Para onde esse link vai me direcionar? Bom, vamos recapitular os métodos aqui do controlador. O controlador tem um método lá chamado create, que ele é utilizado para exibir o formulário, para criar um novo recurso. Então, esse link, novo cliente, como eu quero incluir o novo cliente, aqui é o formulário. Então, esse link precisa direcionar aqui para o método create do meu cliente controlador. Mas eu vou fazer isso direto aqui na view? Não. Eu vou passar para o arquivo de rotas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na rota. Qual é a rota que vai me direcionar para o método create do meu cliente controlador? Ó, é a rota chamada clients.create. Então agora a minha URL vai ser direcionada para essa rota aqui, clients.create. Então, ó, href, isso aqui é sintaxe blade, viu? Entre duas chaves, nós vamos colocar o comando route, ou seja, eu estou direcionando isso aqui para uma rota, e o nome da rota. Qual que é o nome da rota? clients.create. Então aqui eu fiz o meu botão novo. Próximo passo. Eu vou percorrer todo esse vetor aqui de clientes que eu enviei lá para minha view. Não é necessário de forma explícita eu declarar essa variável clientes aqui na view. De forma implícita, né, sem eu estar vendo ela aqui escrita no código, essa variável inicial, ela já está disponível lá na minha view. Então, esta variável clientes, que eu passei como parâmetro para a view, já está disponível aqui dentro dessa view para uso direto. Então, o que eu vou fazer? Através de um laço de repetição, eu vou percorrer esse vetor e vou exibir aí na tela o nome, né, dos meus usuários. Então aqui também nós temos a sintaxe blade. Então eu criei aqui uma lista ordenada, uma tag HTML simples, né, OL. E aqui no laço de repetição for each, eu vou percorrer esse vetor de clientes. Cada elemento do vetor de cliente vai estar associado a uma variável que eu chamei de C, e cada item da lista vai me exibir o conteúdo de C no campo nome. Né? Como é um vetor associativo, ao invés de acessar pelo índice, eu acesso pelo nome. Então, o primeiro elemento, C de nome, quem que vai ser? Vai ser o Matheus. O segundo elemento, C de nome, vai ser a Ana, depois a Carolina, o Antônio e assim por diante. E aí eu já vou colocar uma rota para eu poder editar esse registro. Tá certo? Qual é o método? Então eu vou ficar fazendo esse vai e vem só até a gente acostumar, tá? Qual é o método lá no controlador que me exibe o formulário de edição? Então vamos ver aqui, ó. O método do controlador que exibe o formulário de edição é o método edit. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas rotas. Qual é a rota que me direciona para esse método? Então vamos lá, ó. Método edit do meu cliente, do meu controlador, né? Cliente controlador. A rota que me direciona para esse método é a rota chamada clients.edit. Então, é essa rota que eu vou colocar aqui, ó. Então, eu criei um link logo após o nome do usuário. O link vai ser simulando, né, um botão editar, mas é só um link mesmo. E o que eu estou querendo ao acionar o botão, ao clicar nesse link? Eu vou direcionar o usuário para a rota clients.edit. Então, estou direcionando o usuário para essa rota aqui,
passando como parâmetro para a rota o ID do cliente, né? Ou seja, no array associativo, o nome ID contém o código do registro. Então eu vou alterar um registro com base na sua chave primária. Tá certo? Então aqui eu chamo a rota através do nome da rota e aqui eu passo o quê? Parâmetros para a rota. Então você vê aí que essa rota clientes, ó, ela espera receber um parâmetro. Esse parâmetro é o ID do usuário que eu quero editar. Então vamos testar isso aí. Quando eu acessar vamos acessar aqui primeiro a rota clientes, o meu arquivo de rota, aqui eu tinha feito teste, por isso que apareceu novos clientes. Vamos fazer o seguinte, para ficar exatamente igual, eu vou encerrar essa sessão fechando o meu navegador, né? Então eu vou pegar aqui, vou fechar o navegador, abrir ele novamente. Nossa. Muita calma nessa hora, que daqui a pouquinho ele vai abrir o Firefox aí. Isso. Então vamos lá. Encerrei o navegador. Oxe, ficou. Então depois a gente destrói a sessão aí. Bom, não tem problema. É porque a sessão ela é armazenada no servidor, né? Então peraí, eu tô achando que eu tenho que parar o servidor. O cookie é armazenado no navegador e a sessão no servidor. Então talvez isso aqui resolva, vamos ver. Não. Bom, deixa aí. Então o que a gente observou aqui? Que ao acessar por GET a URL clientes, eu fui atendido por uma rota chamada clientes.index e essa rota me direcionou para o meu controlador. Era isso que eu não queria que acontecesse. Para o meu controlador para o meu controlador, cliente controlador no método index. E aí acontece tudo aquilo que a gente já viu, né? O index vai, pega os objetos de sessão, retorna a view passando o parâmetro, a view recebe esse objeto, eu já vou ter lá o meu novo cliente, tá vendo? E a listagem, a exibição dos meus registros. Então vou encerrar o vídeo por aqui e a gente já volta para dar andamento no controlador.